presença dele, em nome de Jesus. Então, no final do culto ali, você nos procure, temos livros de R$15, livros de R$30, livros que cabem do seu bolso, nós fazemos ali, passamos a maquininha, nós temos o Pix, você fique à vontade, tá bom? Agradeço ao pastor por dar essa oportunidade, em se tratando aí da igreja do Nazareno, a NASA Livros, tá bom? Glória a Deus, louvado seja Deus. Sem mais recados e avisos, quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 14. Aleluia. Esse último louvor que fomos aqui ministrados e ministramos e entregamos ao Senhor juntos aqui em adoração, ele confirma aquilo que o Senhor colocou no meu coração para que nós aprendamos dele nesta manhã de domingo. Carta de Paulo à igreja em Roma, Romanos capítulo 8, versículo de número 14, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repito, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos desta manhã, porque a tua palavra ela foi aberta, ela foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, nós te louvamos pela rica oportunidade que temos, ó Deus, de cultuar ao Senhor. É um privilégio podermos, ó Deus, participar da mesa. É um privilégio, ó Deus, podermos nos reunir, Senhor, em comunhão, como o salmista mesmo disse, que agradável é, e celebrarmos o teu nome. Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo na tua presença. Tempo este agora que nós nos dispomos, abrimos o nosso coração ao ouvir da tua palavra. Que teu Espírito Santo encontre liberdade em nós. Que o Senhor se manifeste poderosamente no nosso meio, ainda mais do que tem feito. Que a tua palavra, que é poderosa para trazer vida, e vida em abundância, possa penetrar no mais profundo do nosso ser, para que saiamos deste lugar nesta noite, completamente renovados, vivificados e cheios da tua presença. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Você que crê, diga amém. Aleluia. O tema da mensagem nesta manhã é conduzidos pelo Espírito Santo. Você pode dizer comigo, conduzidos pelo Espírito Santo. Aleluia. Eu já tinha visto pelas redes sociais, e quando entrei aqui me chamou a atenção novamente essa frase linda, na qual está escrita aqui nesta parede lateral: uma igreja que crê e vive o sobrenatural. Porque mais do que crer é viver, porque testifica-se o que você crê, a forma como você vive, né? Eu tenho uma frase que eu costumo dizer o seguinte: mais do que conhecer é praticar. Não basta conhecer, você precisa praticar. Quando eu e você colocamos em prática, nós estamos obedecendo. E aqui Paulo ele começa nessa seguinte ordem, trazendo para a gente: pois todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. É interessante que ele não fala que todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Logicamente, porque seria uma redundância óbvia daquilo que nós entendemos e que já foi ministrado aqui, por exemplo, que quando ele subiu, ele enviou o Consolador. Ele enviou outro conselheiro para estar conosco todos os dias até a consumação do século. João capítulo 14, no capítulo 15, ele testifica, ele complementa, quando ele nos 17 primeiros versículos do capítulo 15, ele vai dizer 12 vezes, Jesus dizendo sobre a importância de permanecer nele. Porque mais do que conhecermos a dificuldade que muitas vezes nós encontramos ao longo da caminhada nesse processo de santificação, é permanecer na caminhada, é permanecer em seguir a conhecer a Cristo. Por isso que no capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus ele vai citar isso 12 vezes, a importância de permanecer na videira, porque em não estando na videira não há vida. Em não estando conectado com aquele que dá a vida, nós fatalmente secaremos e não daremos frutos, mas o Espírito Santo ele quer que nós venhamos a dar fruto. Então testifica, porque não há ninguém que queira mais do que eu e você, que queira mais de que eu e você venhamos a dar frutos do que a pessoa do Espírito Santo de Deus. Não tem ninguém que queira mais do que nós venhamos a viver em santidade do que o Espírito Santo de Deus. O pastor ele quer que a igreja toda viva em santidade. Esse é o desejo do pastor. O pastor ele luta, ele ora, ele busca isso todos os dias. Eu sou pastor, os pastores que estão aqui podem reforçar aquilo que eu estou dizendo e testificar como verdade, mas
Se tem alguém que quer que você viva porque ele te conhece na profundidade de quem você é, e ele sabe quem você é e aonde você pode chegar, esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Então, mais do que crer, é você viver o sobrenatural. E essa igreja é incrível porque ela crê e ela vive o sobrenatural, e tem sobrenatural de Deus nessa noite, nessa manhã. Você crê nisso? Aleluia. Quando nós olhamos aqui para a carta de Paulo à igreja em Roma, no capítulo 8, versículo 14, ele vai falar primeiramente sobre ser guiados pelo Espírito Santo. Porque ele está dizendo que aquele que é guiado pelo Espírito Santo, ele vive conforme a vontade do Espírito Santo. Então ele testifica, ele demonstra através da sua própria vida e das suas condutas que ele é filho de Deus. Nós por nós mesmos não podemos testificar isso. Nós dependemos da pessoa do Espírito Santo para vivermos em novidade de vida, para vivermos em santidade, para vivermos de fato o sobrenatural. Quando Jesus, no capítulo 1, do versículo 8 de Atos, ele está diante da igreja, dos apóstolos, ele diz o seguinte: ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder, e somente depois sejam minhas testemunhas, em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Percebe que Jesus está dizendo, só depois de serem revestidos do alto, que vocês terão capacidade, vocês terão competência, vocês terão poder genuíno para viver e serem minhas testemunhas. Porque quem fará isso na vida de vocês e através de vocês é o Espírito Santo de Deus. Atos capítulo 2, 10 dias depois que Jesus narra, Jesus dá essa ordem, essa ordenança aos apóstolos e à igreja. Eles estão reunidos no mesmo lugar e de repente ouve-se um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E ali nós começamos a testificar a mudança radical que começa a acontecer na vida dos irmãos, como na vida de Pedro, por exemplo, que antes da vinda do Espírito Santo, ele negou a Jesus, mesmo dizendo que não faria. Ele disse que iria até o fim, que ele morreria por Cristo, mas agora não, agora ele está diante daqueles que o acusam antes do Espírito Santo. Quando Jesus está sendo acusado, e ele nega por 3 vezes, e de repente o galo canta, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Mas agora esse mesmo Pedro, que vai ser cheio do Espírito Santo, que algum tempo antes vai ter um encontro com Jesus, e Jesus vai falar para ele assim: se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro assim recebe, e aí Jesus complementa dizendo: Pedro, antes você vivia da forma que você queria, você andava da forma que você bem entendia, mas chegará um tempo em que pegarão pelas tuas mãos e levarão você a lugares que você não quer. É lógico que ali Jesus estava falando sobre a morte de Pedro, e ele estava logicamente dando a oportunidade para Pedro de cumprir aquilo que Pedro havia prometido. E aqui eu abro um parênteses para dizer para você: cuidado com aquilo que você tem pedido e que você tem orado, porque Deus ouve e Deus não se esquece. Deus ouve a sua oração. Você pode até esquecer o que você orou, mas Deus não. E Pedro lá atrás tinha falado assim: eu quero morrer pelo Senhor, eu morrerei. E agora Jesus está falando: vai chegar esse tempo, eu vou te dar a oportunidade de você fazer isso. E Pedro então, quando está diante da morte, cheio do Espírito Santo, ele não nega, pelo contrário, ele é crucificado, pede para inverter a sua cruz, e ele morre crucificado de ponta cabeça. Mas o Pedro depois do Espírito Santo não é o Pedro que nega. O Pedro depois do Espírito Santo é o Pedro que prega, e 3.000 almas se convertem ao Evangelho, 3.000 almas se convertem a Cristo. Sabe por quê, meu irmão? Porque não se trata do Pedro, se trata da presença do Espírito Santo que agora se manifesta no Pedro e através da vida dele. Por isso que ser guiado pelo Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus. E o guiados aqui, ele tem vários sentidos e conceitos no entendimento da palavra, e um deles quer dizer conduzidos pelas mãos até o destino final. Quantos querem chegar no destino final aqui? A Bíblia diz que existe uma coroa preparada para aqueles que perseveram. Existe um nome no qual eu e você não conhecemos, que só Ele conhece, que está ali na pedrinha branca. Existe uma promessa na qual Ele cumprirá naqueles que forem fiéis até o fim. E o Espírito Santo, mais do que ninguém, quer nos pegar pela mão e nos conduzir ao destino final. Por isso que eu e você dependemos única e exclusivamente da pessoa do Espírito Santo de Deus. Para que nós vivamos a vontade de Deus, para que nós compreendamos Romanos capítulo 12, versículo 2,
que há uma metanoia na minha mente, na sua mente, uma transformação de mente. Nós precisamos da pessoa do Espírito Santo de Deus, porque quando nós temos isso, nós temos agora a nossa mentalidade pautada em Cristo Jesus e não em nós mesmos. Aí então nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque quando você ouve isoladamente esse texto, você pode dizer o seguinte: pastor Rodolfo, a minha vida não está nada boa, a minha vida não está nada agradável, e quando eu olho para ela não tem nada de perfeito. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que você está olhando na ótica daquele que olha limitadamente, que somos nós. Mas quando você começar a olhar com os olhos da fé, quando você começar a crer com os olhos espirituais, você vai entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E aí então você entende que tudo que você vive hoje, tudo que você está passando hoje, tudo que está acontecendo hoje, existe um propósito maior, para que Deus seja glorificado em você e através de você. E aí então você entende que não se trata da boa, perfeita e agradável vontade aos seus olhos, mas da boa, agradável e perfeita vontade daquele que sabe todas as coisas ao nosso respeito. Mas Rodolfo, como que eu entendo isso? Nós precisamos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E é essencial na vida do cristão o relacionamento com o Espírito Santo de Deus. É de suma importância que o cristão ele viva uma vida de santidade, e para isso ele precisa ter interação e cooperar com o Espírito Santo de Deus. Nos tempos antigos, quando nós ainda enchíamos o tanque do nosso carro, ainda existem alguns aqui, pastor Sandro, né, ainda tem alguns que enchem, né, que chega lá e fala, enche o tanque. Hoje, você chega lá e fala, põe cinquentão, né, dá até vergonha, você fala, põe cinquentinha. O cinquentão já não existe. Você chega no posto de gasolina, você fala para o frentista, enche o tanque. Digamos que você tem aí toda essa condição, louvado seja Deus, brincadeiras. E você chega para o frentista e diz, enche o tanque. E o frentista diz, pois não, está engenheirado, vamos lá. E aí ele chega, enche o teu tanque, você pega o seu carro cheio e você parte para a sua viagem, porque logicamente você tem condição para encher o tanque, você tem para fazer uma viagem, olha que delícia. E você sai em viagem, no meio do caminho, começa lá a diminuir, é lógico, é óbvio. E aí então, você fala, depois eu encho, mais tarde eu encho, daqui a pouco eu encho, daí daqui a pouco parece lá o último posto. Você fala, último posto nada, certamente vai ter outro, eles falam isso só para ganhar dinheiro. Eu vou pôr no outro, de repente não tem mais posto nenhum, acaba-se a gasolina e você fica parado. Se não aconteceu isso com você, você conhece alguém que já aconteceu. E aí você diz o seguinte, culpa do frentista. É isso que a gente diz ou não? Não dizemos isso, porque a culpa não é do frentista. O frentista encheu o seu tanque. A responsabilidade de administrar o tanque cheio era sua. Não é culpa do frentista. Rodolfo, o que essa história tem a ver com o Espírito Santo, com aquilo que você falou até agora? Tem a ver que a responsabilidade de nos encher do Espírito Santo é do Espírito Santo. Mas a responsabilidade de se relacionar com Ele e se manter cheio da presença dEle todos os dias, ela é nossa. Porque de domingo a domingo você tem sido ministrado sobre a necessidade de se relacionar, de buscar, de ter entendimento, de viver a presença dEle. E muitas vezes, mas depois eu faço, eu deixo para depois, é a última chance, os tempos estão dizendo que Jesus está voltando, está nada, sempre falaram isso, eu vou deixar para depois. Eu quero dizer que hoje é o dia que o Espírito Santo preparou para você ser renovado da presença dEle, para você receber essa unção, que o pastor aqui já disse, que desce como um óleo da cabeça, escorre pela barba de Arão. O Espírito Santo quer escorrer unção na tua vida e através dela, Ele quer transbordar, porque quando você transborda um copo, eu não sei se aconteceu com você, mas, por exemplo, em casa tem um bebedouro daqueles que você aperta o dedo, e às vezes você aperta e esquece, e ele começa a encher de água, e aí de repente ele transborda, e tudo que está próximo molha. O Espírito Santo quer nos transbordar, para que não só nós sejamos cheios, mas nós venhamos a contagiar todos aqueles que estão perto de nós, todos aqueles que passarem por perto de nós, que esparrame a presença do Espírito Santo através de nós, e que esse óleo alcance aqueles que são da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, do nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, que a unção e a presença do Espírito Santo se manifeste poderosamente.
É isso que o Espírito Santo quer. É isso que Ele anseia. É isso que Ele quer fazer através da minha vida e da tua vida. Mas eu e você precisamos cooperar. Nós precisamos desesperadamente buscar a presença dEle como nunca fizemos. A Bíblia relata, Antigo Testamento, a importância dos homens e mulheres de Deus, mas em nenhum momento a Bíblia deixa de relatar que eles foram cheios do Espírito Santo de Deus para cumprirem aquilo que eles foram chamados para cumprir. A Bíblia diz que Sansão, quando ele estava prestes a morrer, ele orou mais uma vez, ele disse: Senhor, me encha da tua presença, me dê forças mais uma vez, para que eu possa vencer os filisteus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre Sansão, e Sansão derrubou as colunas que o prendiam, e naquele dia, na sua morte, Sansão matou muito mais filisteus do que toda a vida. A Bíblia diz sobre a vinda do Espírito Santo sobre homens e mulheres, mas eu gosto de lembrar de Davi. Davi, quando ele pisou na bola, quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez em oração foi: não retires de mim o teu Espírito Santo, o teu Espírito. A oração dele não foi: Senhor, não retire o meu reinado, não retire o palácio, não retire o status, não retire de mim a tua presença. É lógico que hoje vivemos a graça, e a questão de retirada do Espírito não convém dentro do entendimento de graça, mas eu estou relatando aqui uma história antes de Cristo, Antigo Testamento. Mas eu quero dizê-la no sentido de que você compreenda a importância que Davi dava à presença do Espírito. O entendimento que ele tinha de compreender que ele não era nada e que ele dependia totalmente do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando é batizado nas águas, a Bíblia diz que o Espírito vem como uma pomba, no formato corpóreo de uma pomba, e desce sobre Jesus ali, representando a descida do Espírito Santo. Jesus estava ensinando a mim e a você que não se começa nada daquilo que Deus nos confiou sem antes sermos cheios da presença daquele que sabe tudo ao nosso respeito. E aí então Jesus ali, cheio do Espírito Santo, inicia o seu ministério. A igreja começa em Atos capítulo 2, ela é fundada em Cristo, quando Jesus fala para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta pequena pedra, ele fala: e tu és pequena pedra, e sobre esta rocha, edificarei a minha igreja. Jesus estava estabelecendo a igreja nele, fundando a igreja nele, mas ele estava dizendo que ela se iniciaria em Atos capítulo 2, na descida do Espírito. A Espírito vem, e agora a igreja está viva, para testemunhar o poder e a glória de Deus. Mas Rodolfo, de que maneira eu posso contribuir? Depois de entender tudo isso, como que eu contribuo para um relacionamento com o Espírito e para ser então conduzido por Ele? Primeira coisa que nós aprendemos: através do conhecimento da palavra de Deus. Você pode dizer comigo: através do conhecimento da palavra de Deus. Como que nós somos conduzidos pela presença do Espírito? Como que nós nos relacionamos com Ele? Através do conhecimento da palavra de Deus. João capítulo 14, versículo 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar tudo o que eu disser. O Espírito Santo, ele está disponível a mim e a você, para nos fazer compreender e discernir aquilo que a palavra nos ensina, para fazer com que eu e você venhamos a nos lembrar nos dias de adversidade e de luta, daquilo que a palavra nos diz. Quando o medo tentar tomar conta da tua vida diante das circunstâncias adversas, o Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar de Salmo 112, versículo 7, por exemplo: não temerei as más notícias, o meu coração está firme, confiando no Senhor. E aí você enche de fé, porque aquele que revela e vivifica a palavra a mim e a você, agora você se relaciona com Ele, enviado de Deus, para nos fazer lembrar de todas as coisas que Ele disse. Jesus, no capítulo 14 de João, ele está de fato há uma semana, alguns dias da sua morte, e haveriam tempos difíceis aos apóstolos, mas ele estava dizendo o seguinte: fiquem tranquilos, porque quando esse tempo chegar,
vocês não estarão sozinhos. O Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos disse. E esse vos fará lembrar, vos dará a fé necessária, a coragem necessária, o poder necessário para que vocês encarem e enfrentem as circunstâncias. Lembra que eu disse que os problemas, eles não nos derrubam, pelo contrário, eles nos transformam naquilo que Deus quer. Quando Jesus sobe ao monte a orar e os discípulos pegam o barco a caminho de Genezaré, estão em Genezaré, desculpa, agora eles pegam o barco e eles vão passar por uma grande tribulação. E nessa tribulação, Jesus está no monte orando, e só algumas horas depois Jesus aparece caminhando sobre o mar. Mas eles estão no momento de luta, Jesus não deixou de vê-lo, mas no tempo oportuno Jesus chega e acalma a tempestade. Rodolfo, o que nós aprendemos com isso? Aprendemos que Jesus estava ensinando os discípulos, para que quando eles passassem por tribulações iguais ou maiores, eles pudessem ser lembrados pelo Espírito Santo de Deus, que eles passaram e venceram, porque maior é o que está nele, do que os que estão no mundo. Porque o Espírito Santo, quando nós nos relacionamos com Ele e temos o conhecimento da palavra, Ele nos faz lembrar de todas as coisas. João capítulo 16, versículo 13 diz: mas quando o Espírito Santo da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo não só nos faz lembrar para que nós tenhamos força hoje, mas Ele também nos faz lembrar do que está por vir, para que a gente continue fiel e perseverante, porque maior é a promessa. Você pode estar chorando hoje, você pode estar passando por lutas hoje, você pode estar passando por sofrimentos hoje, mas a promessa que o Espírito Santo nos faz lembrar, é que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, porque já as primeiras coisas são passadas e tudo se fez novo. Ele não só não nos lembra do que foi, mas Ele nos lembra do que está por vir, para que nós venhamos a ter força. Jeremias vai dizer: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Você traz a memória e você lembra que você venceu, porque o Espírito Santo foi contigo, e você então tem forças para continuar, porque Ele é com você. E você agora também tem a esperança viva. Paulo vai dizer no final deste capítulo, que a nossa esperança nós não vemos, mas cremos. Porque que esperança é essa que nós vemos? Esperança não se vê não é esperança. Mas nós cremos e esperamos por ela. Porque o ditado diz o seguinte: a esperança é a última que morre. Eu quero dizer para você que a nossa ressuscitou, e ela está viva, e nós moraremos com ela em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia. Pastor, eu posso tirar meu paletó aqui? Aleluia. Aqui, cara. Vai cair. Aleluia, obrigado, glória a Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos, que é através do conhecimento da palavra de Deus, eu tenho relacionamento com o Espírito Santo, e então eu sou conduzido por esse Espírito poderoso de Deus, a pessoa do Espírito Santo de Deus. Porque lembrando que o nosso texto base, todos que são guiados, ou seja, conduzidos pela mão até o destino final, são filhos de Deus. Primeira coisa que nós aprendemos, Salmo 119, versículo 105 vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Eu não sei você, mas se você já ficou no escuro, aconteceu esses dias recentemente, e aí a primeira coisa que nós fazemos, eu acredito que você faça isso, você pega o seu celular, se você está com ele, lógico, dá para ver aí? Você acende ele, e o que você faz? É isso, né? E você vai andando no escuro, mas você vai iluminando o caminho. Você não vai iluminando o teto, porque você vai iluminando o teto, você tropeça. Você vai iluminando o caminho, para que você não caia. É isso que o salmista está dizendo, que a lâmpada, que a palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Quando Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está falando desse poder que há no conhecer a palavra. Ele está dizendo que Ele é vida, Ele está dizendo que Ele é
verdade absoluta e não relativa, não hipótese, não sugestão, Ele é a verdade. E Ele está dizendo que Ele é o caminho, quem andar por Ele não se desviará, não perderá a salvação, não tropeçará, porque Ele é luz para o meu caminho. Você vai iluminando e você vai pisando com certeza. Primeira coisa, através do conhecimento da palavra. Segundo, através de uma vida de obediência. Rodolfo, como que eu me relaciono com o Espírito Santo e sou conduzido por Ele? Através de uma vida de obediência. Lucas capítulo 24, versículo 49 diz: eis que vos envio, Jesus dizendo, sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Jesus estava dizendo da promessa da vinda do Espírito. Jesus prestes a ser assunto ao céu, Ele diz: é chegado o tempo em que enviarei o Espírito Santo sobre vocês. A promessa de meu Pai. É necessário que eu suba. Nós lembramos, fizemos memorial desta noite, em que Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo, comei em memória de mim. Depois disso, semelhantemente, tomou o cálice, tendo dado graça, disse: bebei, este é o meu sangue, que será derramado para a nova aliança, para o estabelecimento de uma nova aliança, que não pode mais ser destruída, desfeita, mas ela é eterna. Então eu vou subir, é necessário que eu morra, para que eu possa ressuscitar e vencer o último dos inimigos, chamado morte. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus adentra o inferno, Ele diz: querigma, vitória completa sobre todos os inimigos. Agora nem a morte mais tem poder sobre a vida, sobre mim e sobre você, porque Jesus completou a vitória, Jesus completou o processo, a missão que lhe foi dada. Agora Jesus ressuscita, dias depois é assunto ao céu, mas não nos deixa órfão. A Bíblia diz que existia uma promessa de Deus para mim e para você, e o Espírito Santo vem como promessa de Deus na minha vida e na tua vida. Mas há uma vírgula que Jesus fala: ficai na cidade. Ficai na cidade. Quem saiu da cidade não recebeu, porque é obediência. O que nós precisamos obedecer hoje para ter relacionamento com o Espírito Santo? O que nós precisamos receber hoje para ter vida com o Espírito Santo de Deus? O que eu preciso analisar dentro da palavra de Deus e dizer: Espírito Santo, transforma em mim, para que eu de fato viva essa vida de obediência, segundo a tua vontade, e seja cheio do poder. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz: eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. O Espírito Santo quer que nós vivamos em obediência, em santificação. Quando nós nos arrependemos diante dos nossos, apresentando os nossos pecados diante da presença de Jesus, e o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós somos regenerados, justificados e adotados como filho. Primeira obra da graça que nós como igreja nazarena entendemos. Então, a segunda obra da graça é inteira santificação. Nós somos cheios do Espírito Santo de Deus para vivermos uma vida de santidade. E aí entramos num processo que nós chamamos de santificação contínua. Primeira obra da graça, segunda obra da graça, o nome já diz, é graça, depende exclusivamente de Deus. Santificação contínua é a vontade do Espírito contra a minha vontade de carne. E nós precisamos ser cheios. Jesus vai chegar para os discípulos que estão dormindo enquanto Ele ora, e vai dizer assim: não podeis vigiar comigo uma hora. Estejam vigilantes, estejam atentos, porque o Espírito é forte, o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. O Espírito Santo quer que nós venhamos a obedecer para vivermos em santidade, segundo a aspersão do sangue de Jesus. Jesus morreu por mim e por você, meus queridos. Nós só estamos aqui porque Ele decidiu deixar a sua glória. E quando eu atendo jovem, quando eu ministro para jovem, eu estou conversando, eu brinco com eles o seguinte: eu falo que Jesus não deixou o conforto do lar, Jesus não deixou o Netflix com pipoca, Jesus não deixou um final de semana de churrasco. E tudo isso é bom, irmão, não estou falando que é ruim não, a gente faz.
Mas muitas vezes nós substituímos as prioridades. Jesus deixou a sua glória. Jesus se esvaziou de si mesmo. A Bíblia diz que ele não usurpou o ser igual a Deus. Antes mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e sendo obediente até a morte. E morte de cruz. Jesus foi obediente. Mas a obediência gera galardão para mim e para você. Porque o próprio versículo ensina que Jesus foi obediente até a morte de cruz, e a Bíblia diz que por isso Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho, e toda língua confesse que Ele é Jesus, que Ele é Senhor, que Ele é Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. A obediência gera bênção na minha vida e na tua vida, e não há ninguém que queira mais que nós venhamos a viver em obediência do que a pessoa do Espírito Santo. Terceira e última coisa, como viver uma vida de relacionamento, de cooperação com o Espírito, como ser cheio dessa presença, através de reconhecer a presença dEle em minha vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17 diz: e eu rogarei, ou eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Diga comigo, para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês, e Ele está em vocês. Diga glória a Deus. O Espírito Santo não só te conhece, mas Ele habita dentro de você. Todos aqueles que creram, a Bíblia diz que deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você está aqui nesta manhã e crê que Jesus é Senhor sobre a tua vida, o Espírito Santo de Deus habita em você. E mais do que estar com você, porque eu estou com você nesta manhã, vocês concordam? Estão me vendo? Mas daqui a pouco eu vou embora, e eu não vou estar mais. Então o Espírito Santo, Ele vive. Minha esposa vive comigo, daqui a pouco eu vou, ela vai junto. A diferença de viver e estar, Ele não só está conosco, mas Ele vive em mim e em você. Eu e você precisamos entender essa verdade nesta manhã, que Ele não só quer que nós sejamos cheios, Ele quer nos encher e nos transbordar, e mais do que transbordar, Ele quer nos pegar pela mão e nos conduzir a um destino final. Talvez você viveu, você cresceu, você talvez chegou aqui nesta manhã ouvindo tantas coisas que não são verdade, mas você lá no fundo tem ouvido faz tanto tempo, e você tem acreditado nisso. Mas a verdade de Deus para você nesta manhã é que o Espírito Santo, Ele habita em você. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você pode o que ela diz que você pode. Você é filho de Deus. Você é nação santa. Você é escolhido. Você é sacerdócio real. Ele morreu para que você tenha vida e vida em abundância. E o Espírito Santo quer que você viva essa novidade de vida num processo de santificação. Porque Ele habita dentro de você, Ele habita em você. Você precisa reconhecer isso nesta manhã. Porque quando você entende que não mais você, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Ou seja, se eu não mais vivo, agora não são as minhas vontades, é a vontade dEle. E se é a vontade dEle, ela precisa prevalecer em relação à minha vontade. Mas para isso eu preciso compreender, reconhecer que a presença dEle está em mim. A Bíblia diz, Evangelho de João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou em nosso meio, habitou em nós. O habitou, ele tem entendimento de tabernáculo. Ele armou o tabernáculo, aquilo que Moisés fez no Antigo Testamento, para a habitação de Deus. Agora Jesus fez para a habitação de Deus também. E agora Ele habita em nós todos os dias. Ou seja, Ele não habita só quando você tem dinheiro. Ele não habita só quando você tem saúde. Ele não habita só quando você está lá em cima. Ele não habita só quando as coisas estão dando certo. Ele habita principalmente quando você chora. Ele habita principalmente quando
os dias são de luta. Ele habita principalmente quando tudo não está dando certo. Ele habita quando nada parece estar acontecendo favorável. Ele está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe quando que o Espírito vai voltar para Deus? Quando a igreja voltar junto. Quando eu e você subirmos para nos encontrarmos com o noivo nos ares, Ele subirá conosco. E aí nós viveremos as promessas de tudo aquilo que Ele nos prometeu. E eu quero encerrar dizendo aqui o versículo 22 do mesmo capítulo 8 no qual nós começamos. 22 ao 24 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança, fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Aqui Paulo está dizendo que o mundo geme. Ele está falando de um contexto da manifestação dos filhos, os filhos maduros de Deus, que precisam se posicionar para pregar o Evangelho, aquilo que a natureza tem clamado. Mas aí no versículo 22 ele vai dizer que as lutas, que as angústias do tempo presente, ela aflige quem está no mundo. Mas ela também aflige aqueles que têm as primícias do Espírito. Não é porque você está numa igreja, não é porque você serve a Cristo que você não vai passar por lutas. Mas ele está dizendo que mesmo que você passe, existe uma esperança que o Espírito Santo te faz recordar. É por isso que nos dias que você está fraco, você está forte, porque Ele pega você pela mão e Ele vai te conduzindo, porque existe uma linha de chegada, existe um destino final, existe um tempo preparado para todas as coisas, e o Espírito Santo quer te conduzir para lá. Aleluia. Há uma esperança. E Ele está dizendo que essa esperança nós temos, porque somos de Deus, somos filhos, adotados, teremos o nosso corpo, temos a redenção no nosso corpo, e esperamos pela promessa, mesmo que eu não possa ver a promessa, eu creio e eu vivo a promessa, porque ela é sobrenatural na minha vida. Se você crê nisso, glorifica Ele, se coloca de pé, em nome de Jesus, aleluia. Adora Ele, nós vamos orar. Esse é o teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Adora Ele nesta manhã. Pode entrar. Faz essa oração para Ele nesta noite, nesta manhã. Esse é o teu lar. Fala para Ele, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Se você não quer viver mais sem a presença dEle, começa a adorar nesta manhã. E fazer morada. Faça dessa canção a sua oração. Fala para Ele, eu sou a sua casa. Pode entrar. Sou a sua habitação. Eu sou teu lar. Declare, declare Ele. Vem fazer morada. Vem fazer morada. Fique à vontade entre nós. Sou a sua casa. Pode entrar, pode entrar. Pode entrar. Eu sou a sua habitação. Aumente o nível da sua adoração e diga para Ele, pode entrar, pode entrar. Diga, diga. Pode entrar. A casa é sua. Esse é o seu lar. Yeshua, daqui pra frente É assim. Eu não quero mais viver sem ti.
Daqui para frente vai ser assim. Nós não vamos mais viver sem a Tua presença, Senhor. A Tua presença é tudo que nós precisamos. A presença do Senhor, ela é poderosa. A presença do Senhor, ó Deus, o relacionar-se com a Tua presença é algo, ó Deus, de suma importância. Que mesmo diante das adversidades o Senhor nos traz vida. Que mesmo diante das circunstâncias adversas o Senhor traz uma esperança que nos faz crer, ó Deus, contra as circunstâncias adversas e viver o Teu sobrenatural. Espírito Santo, nos conduza nesta manhã. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Os Teus filhos estão nesta manhã clamando, dizendo: Yeshua, pode entrar, vem fazer morada, reina sobre mim, sobre todas as áreas da minha vida. Toma o controle de tudo que sou e de tudo que tenho. Limpa o que precisa ser limpado e transforma para que eu possa viver o sobrenatural. Ah, Senhor, há pessoas nesta manhã que estão chorando, que estão desesperadas pela semana que está por vir. Mas o Teu Espírito Santo os conduz pela mão nesta manhã, e Ele traz essa esperança viva chamada Jesus, a certeza de que estaremos com Ele, porque Ele está conosco, e nós poderemos vencer, porque mesmo que no mundo tenhamos aflições, nós temos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Espírito Santo, toma as nossas vidas, enche-nos da Tua presença, transborda-nos de Ti para que possamos contagiar aqueles que nos cercam, e usa-nos com poder para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, tudo que nós queremos é a Tua presença. Não há nada que nós anseiamos mais do que a Tua presença. Não há nada mais importante do que a Tua presença. Por isso, Senhor, pode entrar, a casa é sua. Deus abençoe tua vida e fique debaixo da paz. Esse é o Teu lar, e Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver. Aumente o nível da sua adoração e declare: pode entrar, diga pra Ele, pode entrar. Pode entrar, a oitava é sua. Esse é o Teu lar,